Oi! Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar a fundo no material bem denso de neurociências. Isso aí. Vamos falar das bases biológicas de condições que mexem muito com a mente, né? Tipo ansiedade, transtornos de humor, esquizofrenia. Exatamente. A ideia é tentar, assim, desmistificar aquela velha separação mente-corpo, sabe? Sei. Vamos focar em como a biologia do cérebro, circuitos, neurotransmissores, até genética em ambiente, está toda interligada nisso. É entender a complexidade por trás, né? Legal, então vamos lá. Vamos começar pela ansiedade. A fonte que a gente viu diz que é mais que só sentir medo. É uma expressão patológica do medo. Isso. E tem uma ligação forte com a resposta do corpo ao estresse. Ah, o famoso eixo HPA? Esse mesmo, o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Ele que libera o cortisol, o hormônio do estresse. Ok, E tem duas áreas-chave na regulação disso. A amígdala, que é tipo o acelerador. Ela ativa o eixo HPA. certo. E o hipocampo, que seria o freio. Ele normalmente desliga o eixo usando uns sensores de cortisol, sabe? Os receptores glicocorticoides. É o feedback negativo. Pera aí, então. O material sugere que o estresse crônico pode estragar justamente o freio, o hipocampo. Exato. Isso pode acontecer. Nossa, aí vira um ciclo vicioso, né? Mais estresse, menos capacidade de frear, aí mais estresse ainda. Perfeito, é isso mesmo. E essa dinâmica pode explicar por que em alguns transtornos de ansiedade a gente vê ou uma amígdala hiperativa demais ou um hipocampo que não consegue frear direito. Faz sentido. E como os tratamentos entram aí? Os benzodiazepínicos, tipo Valium? Então, eles agem aumentando a eficiência de um neurotransmissor que acalma o cérebro, o GABA. É como pisar no freio do sistema nervoso central. Entendi. E os outros, os ISRS, como a fluoxetina? Eles atuam na serotonina, mas o efeito ansiolítico demora semanas. Por quê? Boa pergunta. Isso sugere que não é só um ajuste químico rápido, sabe? O cérebro parece que Se adapta? adapta. Como assim? Uma das ideias é que essas adaptações a longo prazo talvez fortaleçam aquele freio do hipocampo. Quem sabe aumentando os receptores de cortisol e melhorando o controle do eixo HPA. Mas leva tempo. Interessante como a biologia e o tratamento se conversam. Mudando de assunto, e os transtornos de humor? Depressão maior, transtorno bipolar, a fonte também liga isso ao eixo HPA? Liga sim e bastante. Tem aquela hipótese da diátese-estresse, né? Uhum. Que sugere uma combinação de uma predisposição genética, a diátese, com o estresse ambiental. E olha só, muitos pacientes com depressão grave realmente mostram esse eixo HPA hiperativo. E com falha no feedback negativo do cortisol, imagino. Exatamente. Pelo hipocampo, talvez por terem menos receptores de glicocorticoides. Isso, olha que interessante, pode até ter a ver com experiências na infância. Nossa, como assim? Estudos em animais mostram que o tipo de cuidado maternal nos primeiros dias de vida pode afetar o número desses receptores para o resto da vida. Uau! Isso muda como a gente pensa nos tratamentos também. Além dos antidepressivos clássicos que mexem com serotonina, noradrenalina, tem o lítio pro bipolar, né? Sim, Que a história da descoberta é incrível. O John Cade descobriu quase por acaso, testando outra coisa em cobaias. é um exemplo clássico de serendipidade na ciência. Funciona, mas até hoje a gente não sabe exatamente o mecanismo completo. E falando em abordagens diferentes, A estimulação cerebral profunda, ECP. essa mesma, a pesquisa da Helen Mayberg, foi um marco. Ela identificou uma área, o córtex cingulado anterior, área 25, que ficava hiperativa em pacientes com depressão que não respondiam a nada. E aí? Estimular essa área com eletrodos, tipo um marca-passo cerebral, podia trazer um alívio quase imediato. É como se resetasse o circuito que estava funcionando mal. Mostra bem essa mudança de foco, né? Da química pura para a dinâmica dos circuitos. Totalmente. E para fechar, vamos para a esquizofrenia, que é marcada por essa perda de contato com a realidade, delírios, alucinações, os sintomas positivos, né? Isso. Mas também tem os negativos, como apatia, dificuldade de organizar o pensamento. Certo. E a base biológica é complexa, imagino? Muito. Tem um componente genético forte. Se um gêmeo idêntico tem, o risco para o outro chega perto de 50%.
Mas 50% não é 100%. Exato. O que mostra que fatores ambientais são cruciais também. Coisas como complicações na gravidez, infecções virais, estresse no desenvolvimento, tudo isso parece influenciar. E no cérebro mesmo, tem mudanças físicas. Sim, observam-se diferenças. Ventrículos cerebrais maiores, por exemplo, o que pode sugerir perda de tecido. E também alterações na organização da substância cinzenta do córtex. E a química cerebral? Aquela hipótese da dopamina é famosa, né? Ligada aos sintomas positivos. Sim, a hipótese dopaminérgica é bem estabelecida. Drogas que aumentam dopamina, tipo anfetaminas, podem causar sintomas psicóticos. E os antipsicóticos mais antigos bloqueiam justamente os receptores de dopamina D2. Ajuda a explicar os sintomas positivos. Mas não explica tudo, certo? Não explica tudo, principalmente os sintomas negativos e cognitivos. Aí que entra outra ideia importante, a hipótese do glutamato. Glutamato, como assim? Perceberam que drogas como o PCP, o pó de anjo e a acetamina, elas bloqueiam um tipo de receptor de glutamato, o NMDA. Uhum. E o uso dessas drogas em pessoas saudáveis pode induzir sintomas muito parecidos com os da esquizofrenia, tanto os positivos quanto os negativos e cognitivos. Ah, então a disfunção do glutamato seria outra peça-chave. Exato. Sugere que talvez o problema não seja só excesso de dopamina, mas uma disfunção mais fundamental no sistema glutamatérgico, que depois afeta outros sistemas, incluindo o da dopamina. Entendi. Então, amarrando tudo isso, fica bem claro que esses transtornos, embora a gente diagnostique pelos sintomas, pelo comportamento, têm raízes biológicas profundas e complexas. Sem dúvida. É uma interação muito delicada entre nossos genes, o ambiente em que a gente vive, os circuitos específicos do cérebro e a química que faz tudo isso funcionar. Não é uma causa única, né? Definitivamente não. E a compreensão está mudando, né? Saindo de uma visão só psicológica ou só química, para uma visão de sistemas cerebrais que não estão funcionando direito. A pesquisa está avançando muito com genética, neuroimagem. E até células-tronco de pacientes, né, para estudar os neurônios em laboratório. Exato, as iPSCs. É um campo bem promissor para entender esses circuitos em detalhe. E para a gente pensar um pouco, a fonte comentou, aquele estudo com ratos, né? Como o cuidado materno nos primeiros dias de vida pode alterar a expressão dos genes dos receptores de cortisol e a resposta ao estresse para sempre. Isso, um exemplo clássico de como a experiência molda a biologia. Fica a pergunta, né? Será que no futuro essa divisão que a gente faz hoje entre tratamento biológico, tipo remédio, e tratamento psicossocial, tipo terapia, será que essa linha vai ficar cada vez mais borrada? À medida que a gente entende melhor como a experiência, a conversa, a terapia, como tudo isso também remodela o cérebro, até no nível molecular e dos circuitos, fica aí a reflexão.